Sejam muito bem-vindos até ao podcast do Bola Amarela, mais um episódio, podcast do Bola Amarela by Betano, a quem agradecemos a parceria que tem estabelecido connosco ao longo das últimas semanas e que se tem convertido nas nossas apostas diárias, tanto no site como nas redes sociais, e começamos este podcast numa semana que, em teoria, até seria ligeiramente mais calma, tendo em conta que, à semelhança do que aconteceu em Indian Wells, esta semana competitivamente foi marcada pelas primeiras rondas de Miami. Em teoria não se esperava que acontecesse nada de especial. A verdade é que sempre que achamos que uma semana vai ser mais tranquila, acontecem coisas extraordinárias, e esta semana de facto tivemos, acima de tudo, um facto absolutamente surpreendente, e vamos começar por esse, que foi a retirada da número 1 no mundo, da jogadora que tem dominado o circuito ao longo dos últimos 3 anos, estava na quarta maior série da história de semanas consecutivas na liderança do ranking. Ashley Barty, australiana, retira-se aos 25 anos. Enfim, olhando em perspectiva, depois de sabermos que ela está retirada, e olhando às declarações recentes, já havia ali algumas pistas, mas não deixa de ser, Pedro, uma notícia absolutamente surpreendente, até pelo timing. Sim, por muitos sinais que pudesse haver, eu acho que eventualmente podíamos pensar que ela se calhar fazia uma pausa numa fase da época, estava 2, 3 meses sem jogar, e eventualmente, como agora estava há algum tempo sem jogar desde a Austrália, acreditava que isso fosse possível, até tendo em conta o facto de ela ser australiana, que complica aqui um bocadinho mais a própria dinâmica da carreira dela, porque quer queremos, quer não, isso faz diferença. Uma jogadora australiana não pode, quando está na Europa, a meio de torneios, pensar dar um salto a casa, enquanto uma tenista de outro sítio qualquer tem muito mais facilidade de fazer essa viagem. Mas, obviamente, é uma notícia muito surpreendente, talvez das mais surpreendentes da história recente do ténis, porque temos uma número 1 do mundo que sai com 25 anos, nunca uma número 1 se tinha retirado tão cedo. Não é por alguma lesão, não é por estar grávida, não é por nada disso, é porque decidiu fazer outra coisa da sua vida, concretizou os objetivos todos e vai fazer outra coisa. O próprio percurso dela torna isto talvez um bocadinho menos surpreendente. Uma jogadora que já se tinha afastado do ténis uma vez, mas agora sair, depois de ganhar o Open da Austrália sem ter nenhuma derrota este ano, é de facto muito surpreendente. Os tenistas foram todos apanhados de surpresa também, percebemos isso pelas reações que tiveram, mas é uma decisão, acima de tudo, acho que é muito corajosa da Barty de sair, e na verdade antes assim do que eventualmente estar desmotivada e depois começar a arrastar-se e ficar outra imagem dela, assim pronto, sai por cima e sai feliz, e vai ser feliz, que é o mais importante para ela, obviamente. Sem dúvida que é uma decisão corajosa, também é uma decisão de alguém que no fundo está numa posição em que pode fazer exatamente aquilo que lhe apetece, e isso é fantástico. Ela tem, obviamente, se gerir bem a sua vida, pode nos próximos anos não fazer absolutamente nada e depois decidir dar um rumo diferente à sua carreira pós-ténis. Pode também decidir fazer outra coisa qualquer. Sabemos que ela, da última vez que se retirou, até foi jogar cricket profissionalmente. Sabe-se que ela joga muito bem golfe. Pode, se quiser, enfim, ajudar outras colegas. Agora, a verdade é que ela não foi absolutamente clara, disse apenas que estava sem vontade, sem capacidade para continuar a ter força, para continuar a trabalhar e manter o mesmo nível, o que acreditamos, embora não deixe de ser incrivelmente estranho, porque ela efetivamente estava tão por cima das outras neste início de ano, que acaba por ser, assim, uma notícia surpreendente. No entanto, vamos ver se eventualmente ela vai voltar. A última vez que uma número no mundo se retirou em exercício, a Justina Henin, voltou para aí 1 ano e meio depois. É verdade, depois o regresso já não foi tão bom, embora ainda tenha feito uma final de Grand Slam e tenha ganho um par de torneios. A Barty foi questionada, obviamente, sobre isso, e diz que nunca diz nunca, mas que acha pouco provável que isso aconteça. Vamos lá ver o que é que o futuro breve nos reserva para Ashley Barty. Para já, o que nos reserva é que temos uma nova número no mundo. É curioso porque este anúncio da retirada da Barty surge exatamente ao mesmo tempo em que a Iga Swiatek começa a ganhar tudo. Ela está numa série de 13 vitórias consecutivas. Apareceu dias depois da Swiatek ter subido ao segundo posto do ranking WTA, o que faz com que isto tudo seja quase uma passagem de testemunho assim direta
quando se calhar, enfim, se a Barty se retirasse há 3 semanas, estaríamos aqui a dizer que o circuito feminino virava ao caos, e subitamente parece que olhamos para o circuito e vemos uma outra líder natural. Não sei como é que viste a subida da Swiatek e a forma como ela tem lidado tranquilamente com a situação, e esta semana em Miami jogado tão bem. Acho que isso acaba por ser o mais surpreendente em relação à Iga, é como ela está de facto muito calma e a lidar com isto quase como se nada fosse, porque uma das questões em relação a ela, e tendo ela apenas 20 anos, era precisamente esse aspecto mental. Ela própria já admitiu isto várias vezes, por exemplo, depois de Roland Garros, quando ganhou Roland Garros, sentiu muitas dificuldades a lidar com isso, e o peso, e nós notávamos que ela, não há muito tempo, passava mal às vezes nos encontros e chorava e sentia-se muito nervosa e muito ansiosa, e a verdade é que de repente Ashley Barty diz que se retira, diz que Iga Swiatek é a melhor possível para ficar com o número um. Curiosamente, foi como tu disseste, a Iga ainda por cima, dias antes, talvez 2 dias antes, vem dizer pela primeira vez, não, agora acho que posso ser número um, quero ser número um. De repente isto acontece tudo, e ela, como se nada fosse, ganha o encontro que tinha de ganhar para ser número um, ainda não parou de ganhar, verdade seja dita, e é tal e qual como tu dizes, parece que é uma sucessão muito lógica e que passa de uma número um claríssima, que não dava hipótese a ninguém, para outra que também não está a dar. Portanto, pronto, é o ténis no seu melhor, a mostrar que mesmo quando parece que já se percebe tudo ou que não se percebe nada, de repente aparece depois lá uma linha lógica, neste caso, a Iga Swiatek a ser número um do mundo, com todo o mérito, por aquilo que está a ser esta temporada e esta fase da época, então, é com todo o mérito, e com apenas 20 anos, que eu acho que isso é uma grande dor de cabeça para as adversárias, ver que está ali uma jogadora que continua a evoluir e continua a reinventar-se e que tem apenas 20 anos. Sim, e vem aí, uma das questões que se falava era que ela em hardcourt não jogava tanto como em terra batida. Ora, ela ganhou Exatamente. 2 WTA 1000 consecutivos em piso rápido, em condições completamente diferentes, um no deserto, mas no deserto do Médio Oriente, em condições mais rápidas. Aqueles cortes de Doha são mais rápidos do que depois os cortes mais lentos, onde ela até, aí sim, as condições são melhores para ela. Portanto, Indian Wells era um torneio onde ela em condições normais se daria melhor, em teoria. A verdade é que ela ganhou os dois e agora vem a terra batida, não é? Mesmo que ela agora em Miami não ganhe, pode acontecer que não ganhe, ou, enfim, ela hoje tem nos oitavos de final um encontro muito duro contra a Coco Gauff, mas em condições normais eu acho que ela vence. Depois vamos ver, eventualmente seria muito giro, não é? Estou aqui a torcer para ver uma final entre ela e a Osaka. Vamos lá ver se acontece, mas o quadro dela é mais difícil, tem nomeadamente a Paula Badosa, que também está a jogar muito bem nas meias finais, mas mesmo que ela não consiga esticar mais a sua vantagem no número um agora em Miami, a verdade é que vem a terra batida. Ela é verdade que defende esse título em Roma, mas fora isso não defende grande coisa, e em Roland Garros diria à distância a que estamos que ela neste momento seria claramente favorita, tendo em conta que ela adora a terra batida, já ganhou o torneio e o ano passado acabou por perder com a Maria Sakkari nos quartos de final, mas é uma adversária com que ela normalmente tem muitas dificuldades. Ou tinha, deixou de ter pelos vistos nos últimos 2 encontros, mas vai ser sem dúvida uma temporada de terra batida onde ela vai ser a jogadora a bater. Claramente, e agora estou curioso para perceber como é que se vai alinhar tudo, porque de repente acho que as jogadoras, também todas elas que estão ali perto, percebem que têm hipóteses ainda mais de chegar lá acima outra vez, porque com a Barty isso de repente parou, havia muito essa rotatividade no circuito feminino, quando a Barty volta a ser autoritária, isso acabou-se, e agora de repente, mesmo com a Iga melhor do que as outras, até em termos pontuais está ali tudo muito mais perto. Portanto vai ser curioso perceber o que vai acontecer, e tenho só de fazer, tu fizeste aí uma referência à Paula Badosa, eu tenho que confessar que continuo surpreendido, e parecia impensável há um ano estarmos aqui a falar de que ela neste torneio tinha hipótese de acabar como número um do mundo. Neste momento é número 3 virtual, é de facto impressionante a evolução que ela tem tido, está quase para terminar esta semana, acho que só lhe faltam 2 vitórias para ser número 2 mundial. É uma evolução das mais impressionantes que eu já vi nos últimos tempos. Eu acho que se juntarmos a ela, mas a outra teve uma justificação de um título do Grande Slam, mas de facto a Bárbara Krejcikova, eu acho que é incrível também, é muito parecido. Eu lembro que ela ganhou o Roland Garros no ano passado e antes só tinha, penso que uma vitória ou 2 na carreira em torneios do Grande Slam,
e também já chegou, entretanto, a número 2 do mundo, mas essas duas jogadoras, de facto, a Badosa um bocadinho uma evolução mais consolidada, e a Krejcikova com o título Roland Garros. De facto, o ténis feminino tem tido nos últimos anos jogadores a aparecer assim muito rapidamente, mas essas duas eu acho que superaram a própria Iga Swiatek, que também ganhou Roland Garros na altura em 2020 com 19 anos, de forma completamente à toa. Mas a Badosa é um exemplo de facto de alguém que, sinceramente, sempre achei uma jogadora interessante, mas achava que era daquelas jogadoras de top 15, top 10, que nunca ia passar muito disso. Eu achava o ténis dela demasiado mecânico, unidimensional, mas ela tem conseguido acrescentar mais e mais ao seu jogo, e neste momento não me admirava nada se ela chegasse a número 1 no mundo ainda este ano. Vamos ver, obviamente vai depender, vai precisar provavelmente ganhar pelo menos um grande slam. E vamos lá ver o que é que ela vai fazer também em Miami, porque fala-se muito de quão difícil é ganhar o Sunshine Double, mas ela ganhou Indian Wells há menos de um ano, em outubro. Não sei se conta como Sunshine Double se ela ganhar Miami, mas quase. Não deixaria de ser impressionante, até porque os pontos de Indian Wells do ano passado ainda estão no ranking de toda a gente e vão lá ficar até outubro. Vão ser meses interessantes no ténis feminino, e no ténis masculino também. Os próximos, nós falámos aqui há uma semana da questão do Rafael Nadal e da luta pela liderança do ranking, e de como ele obviamente parecia tocado à espera de exames médicos. A verdade é que depois também ficou a saber-se que a sua lesão era um pouco mais grave do que aquilo que se pensava, uma fratura de esforço numa costela. Vai estar de fora um mês e meio. Vamos esperar que ele volte bem, mas isso de certo modo também acrescenta aqui algum... Nadal partiria como favoritíssimo para a época terra batida. Agora isto talvez mude um bocadinho a situação e torne estas primeiras semanas mais abertas, nomeadamente com o Novak Djokovic a voltar ao mesmo tempo, com o Dominic Thiem e com o Stan Wawrinka, mas mais o Dominic Thiem, que eu estou confiante que ele vai voltar benzinho, também a meter-se aqui na conversa. O que é que tu esperas destas primeiras semanas de terra batida e, acima de tudo, se achas que o Nadal, eu acredito que sim, se ainda vai voltar a tempo para depois, pelo menos em Roland Garros, já estar a 100%. Eu acredito que ele em Roland Garros estará a 100%, mas, e também acredito que ele vai ter muito cuidado. Por exemplo, o David Ferrer, que acreditava que ele ia jogar a Barcelona, acho que é mais esperança ou quase um sonho do que outra coisa. Não acredito que Nadal vá arriscar o mínimo nesta fase, ainda para mais tendo em conta que depois vem Roland Garros. Acredito que possa voltar em Madrid, faça aí talvez só esse torneio e depois jogue Roland Garros, e chegando a Roland Garros saudável, pode perfeitamente ganhar o título. Com aquilo que ele fez no Open da Austrália, também com uma preparação em termos de competitivos curta, em Roland Garros então, pode perfeitamente lutar pelo troféu. Acredito que o Dominic Thiem também possa ter uma palavra a dizer, especialmente se esta temporada de terra batida lhe correr bem, e todos sabemos do potencial que ele tem. Novak Djokovic, não vou dizer que é uma incógnita, mas temos de perceber o que é que ele vai conseguir fazer em termos de competição, porque vimos como foi difícil para ele começar a época no Dubai. Teve ali aquela derrota muito, muito estranha com o Giri Vesely. O que eu acho que o que muda um bocadinho aqui talvez a dinâmica para entrar na terra batida, se calhar até mesmo para o Daniil Medvedev com o Nadal fora, que seria talvez a principal ameaça em relação ao número 1 do mundo. Acho que o Daniil Medvedev fica mais solto, e ele que defende, nós publicámos há uns dias os pontos que cada um defende do top 5 na terra batida. O Daniil Medvedev são 700 e tal pontos, o Novak Djokovic são mais 3.000, portanto Medvedev entra muito descansado no que vem em terra batida, e se estiver minimamente focado, há de conseguir sair sem grandes dificuldades como número 1. E ainda falta Miami, porque também Miami faz muita diferença. A diferença entre ele perder na terceira ronda com o Pedro Martínez ou nos oitavos de final e ganhar o torneio faz muita diferença. São 900 ou 800 ou 700 pontos. Se ele ganha o torneio, fica com 810 pontos de vantagem para o Djokovic. Eu diria que ele tem todas as condições para pegar no número 1 agora e não o largar até ao US Open, pelo menos, porque de facto defende muito poucos pontos. Se eu não estou em erro, ele defende o título no Canadá, mas vai lá, até agosto são muito poucos pontos os que ele defende. Agora, vai depender, é o que dizes, tem que ser decente em terra batida, não pode ser horrível. Se for horrível, nem é pelo Djokovic, mas até é mais pelo Nadal, porque o Nadal mesmo
mesmo jogando só Roma e Roland Garros, ou jogando Madrid, Roma e Roland Garros, a questão é que se o Nadal ganhar Roland Garros, como não seria de estranhar, será o favorito em princípio à entrada da prova, faz logo muita diferença em termos pontuais se o Medvedev passar completamente ao lado da época terra batida. Depois também há a questão do Zverev. Eu ontem estava a comentar o jogo dele à noite. O Zverev até Madrid não defende nada e está a 1400 pontos. E mais uma vez o torneio de Miami é importante. Se o Zverev ganha Miami, que é perfeitamente possível, É foi isso. controladíssimo. Ou se vai à final, por exemplo, Ao final, se vai sim. à final em Miami e ganha Monte Carlo, ou vice-versa, também entra na luta. Porque ele em Roma também não defende nada. E em Roland Garros defende meia final, enquanto os outros, o Medvedev defende um bocadinho menos, mas ou seja, o Zverev, se encontrar o seu nível de jogo finalmente, este ano tem sido fraco, mas ele ontem jogou muito bem, por exemplo, eu acho que, e este quadro que ele tem é facílimo, sinceramente, ok, facílimo, se calhar estou a faltar um bocadinho ao respeito do Kokinakis e do Ruud e do Norrie, mas quer dizer, não acredito que nenhum deles o derrote até às meias finais com o Zverev a jogar a 70%, e depois nas meias finais tem o Kyrgios. Diria que neste momento, acho que naquela metade do quadro é aquilo que se espera que aconteça, é uma meia-final entre o Zverev e o Kyrgios, aí sim, se o Kyrgios jogar como tem jogado pode derrotá-lo, mas é sempre uma incógnita. Eu acho que olhando para aquela metade do quadro, pensamos Zverev deve aproveitar esta oportunidade para ir à final, e sabemos que ele, enfim, quando chega às finais de Masters 1000, raramente perde. Por isso vai ser interessante ver o que é que ele pode fazer esta semana em Miami. Ele já foi finalista do torneio e acho que a luta pelo número 1 vai ser muito curiosa durante os próximos meses, mas eu já estou como tu, acho que o Medvedev é o favorito e que depende um bocadinho dele, da disponibilidade que ele tiver para jogar em terra batida. Agora eu também acho que ele estar a lutar pelo número 1 no mundo lhe dá uma motivação adicional para ele tentar ser, pelo menos, tentar agarrar-se à terra batida, porque eu acho que o ténis já dá perfeitamente para se adaptar à terra, ele movimenta-se razoavelmente bem em terra batida, embora não goste, a sua direita é verdade, não funciona muito bem em terra, mas tudo o resto funciona, o serviço continua a funcionar em terra, a resposta ao serviço também, a esquerda também, por isso eu acho que ele vai conseguir este ano fazer resultados um bocadinho mais decentes em terra batida. Não sei se dentro daquilo que tem sido a primeira semana em Miami, aqui no quadro masculino, antes de irmos ao feminino, porque acho que esta semana impõe-se falar da Beatriz Maia, mas no setor masculino, enfim, fizeste um jogo incrível, o do Yannick Sinner com o Pablo Carreño Busta, acho que acaba por ser o grande encontro da primeira semana, mas eu diria que o grande destaque da primeira semana acaba por ser outra vez o Nick Kyrgios. O que ele está a jogar é uma brincadeira. Sim, a exibição que ele faz com o Andrei Rublev foi de facto impressionante, com o Rublev, e depois também na ronda seguinte em que ele também venceu facilmente o Fábio Fognini. Mas com o Rublev ainda por cima, eu também fiz esse jogo, ele é quebrado, está a perder 2-1, agarrado meio ao joelho, e a ideia que dava era, pronto, o Rublev quebrou, já fez o mais difícil, agora vai fugir com o encontro. E depois de repente, para aí 35 minutos depois, o jogo estava terminado com 6-3 e 6-0. Foi algo impressionante. O Rublev não sabia o que havia de fazer, Kyrgios respondia a tudo, respondia muito bem ao serviço, completamente entregue ao encontro, que é algo que não temos visto muitas vezes ao longo dos últimos anos já, mas ele a jogar desta maneira é claramente um candidato ao título, e eu penso que ele entra como favorito diante do Yannick Sinner. Foi um grande encontro com o Pablo Carreño Busta, mas o Sinner, se jogar como jogou ontem, não vai dar contra o Kyrgios, se o Kyrgios mantiver perto do nível que mostrou nestas duas primeiras, aliás, os três primeiros encontros. Também ganhou a Adrien Manarino. Mas se jogar da mesma maneira, acho que o Yannick Sinner, se não subir o nível, vai ter muitas dificuldades. Há Kyrgios que está a surpreender, é giro também ver o que Thanasi Kokinakis está a conseguir fazer, mas estou como tu, acho que perante o Alexander Zverev não vai ter grandes hipóteses. E depois é perceber na metade superior, embora eu acho que o Daniil Medvedev não vai ter grande trabalho para chegar às meias finais, depois na metade, no segundo quarto, que mal saiu. Esse é o mais forte, sim. Que se percebeu que era uma loucura. Estou muito curioso para ver como é que tudo se vai desembrulhar ali, porque eu na verdade consigo ver quase todos os jogadores a chegarem ali à meia final. Vamos ver o que é que se vai passar. Estou curioso para perceber como é que o Carlos Alcaraz vai lidar com desafios mais difíceis. Ganhou bem ao Fucsovics, agora o Cilic já vai ser duro, Tsitsipas ao Diminar também, portanto é curioso ver. E depois também o Taylor Fritz,
se vai conseguir aqui dar boa sequência à Indian Wells. Mas acho que vai ser uma segunda semana de Miami muito, muito interessante da maneira como está tudo a ficar. Aquela mini secção do Fritz ficou mais aliviada, porque basicamente perdeu o Félix Auger-Aliassime e perdeu quem é que o Tommy Paul derrotou na segunda ronda, também um cabeça de série alto. O Caixa 9. O Caixa 9, sim, mas de qualquer forma o Tommy Paul estava em melhor forma. O Fritz, eu acho muito engraçado porque ele ganhou a sua segunda ronda em Miami da mesma forma que ganhou os três ou quatro primeiros jogos em Indian Wells. Também foi a jogar um bocadinho de altos e baixos, mas a verdade é que ele em Indian Wells não parecia assim muito convincente e depois chegou às rondas finais e ganhou o torneio, e ganhando nada ali ao Rublev em 2 sets. Portanto, eu acho que ele, sem dúvida, em condições normais, vai conseguir chegar aos quartos de final, pelo menos, contra o Tsitsipas ou o Alcaraz. Eu acredito que o Alcaraz vai ganhar ao Cilites. Contra o Tsitsipas estou muito curioso. Acho que vai ser muito giro, até porque eles têm aquele encontro meio louco do US Open no ano passado. Por isso vai ser giro vê-los defrontar, se esse encontro se confirmar, nos oitavos de final. Vai ser uma segunda semana masculina muito interessante em Miami. Quanto ao torneio feminino, surreal a quantidade de cabeças de série que caiu. Há pouco falavas da Badosa e falámos da Badosa e da Swiatek nesta altura do top 10 mundial. Eu penso que para além da Badosa e da Swiatek só sobra a 11 Jabeur, que é a número 10, e depois temos a número 11, que é a Danielle Collins. De resto perderam todas, e perderam todas logo de entrada. A Anett Kontaveit, a Carolina Pliskova, a Anett Kontaveit, que vinha a jogar tão bem e que nestes 2 torneios perdeu os dois encontros logo de enfiada. A Arina Sabalenka com a Irina Begu. A Arina Sabalenka continua a fazer um início de época sofrível, mas não só uma série. A Muguruza nem sequer entrou em corte. A Raducanu, que não está no top 10, mas está ali à porta, perdeu também mais um encontro muito duro, após estar muito perto de ganhar. E ainda assim temos como quase sempre no circuito feminino, temos ainda assim um elenco de oitavos de final, tirando ali 2 encontros, ou talvez mais um, entre penso que a Dari Saville e a Lúcia Bronzetti, que vem na próxima semana ao Jamor jogar um torneio ITF. Mas de facto diria que, e antes de irmos falar, porque a outra top 10 que perdeu foi a Maria Sakkari, com uma brasileira, mas antes de irmos à Bia, apesar de tudo, continuamos a ter um elenco interessante nos oitavos de final, e acima de tudo eu acho que a boa notícia é ver a Naomi Osaka a ganhar encontros consecutivos e a ter aqui a esperança de se calhar revitalizar um bocadinho a sua carreira nesta fase como resultado em Miami. Não sei se o que é que tens achado dela. Aquela exibição com a Kerber foi impressionante. E a Indian Wells, eu confesso que fiquei um bocadinho preocupado. Parecia-me que ela, tão desanimada e tão longe do seu nível, começava a dar a ideia de que se calhar não íamos voltar a ver a Naomi Osaka que outrora vimos e que parecia que ia dominar o circuito. Sim, pelo menos tão cedo. Pois, pelo menos tão cedo, mas não íamos ver aquela Naomi que dominou completamente o circuito e que parecia imbatível em hardcourts. Mas agora em Miami já se nota muita diferença, está muito mais feliz, muito mais tranquila. Ela também falou daquela questão de depois de Indian Wells ter começado a ver uma psicóloga, e acho que isso está a fazer muita diferença, porque parece-me claramente que ela está mais solta, está outra vez focada simplesmente em jogar ténis, e desta maneira, também como a sua metade do quadro está feita, pode perfeitamente ir à final e quem sabe ganhar o título. Seria uma história muito bonita de ver Naomi Osaka vencer este título em Miami. Obviamente não será fácil, até mesmo este encontro com a Alison Risky pode ser traiçoeiro, que está a jogar bem a norte-americana, e depois obviamente a Danielle Collins ou a Ons Jabeur também podem ser complicadas, mas seria interessante ver o que é que a Naomi Osaka pode fazer. Há mais histórias neste torneio de Miami, também no quadro feminino, mas essa, e podemos falar agora da Bia Haddad Maia, consegue uma vitória espantosa contra a Maria Sakkari, perdeu o primeiro set, e a ideia que dava era que pronto, deu luta, foi equilibrado, mas pronto, foi uma boa exibição, uma boa luta, mas depois faz 2 sets incríveis para vencer 6-1 e 6-2. Pena foi depois não conseguir superar a Anelina Kalinina, porque a Bia tinha aqui uma boa hipótese de chegar mais longe, eventualmente depois jogar com a Badosa, quem sabe, e tentar a sua sorte, já depois ganhar a Sakkari, mas ela continua a evoluir e está aqui numa fase de grande crescimento, e é muito bom vê-la desta maneira, depois de
passar por momentos difíceis, passou muito tempo em Portugal para conseguir recuperar também no ranking e recuperar a confiança, e está de volta às discussões com as melhores jogadoras do mundo, e é bom ver isso no ténis brasileiro. Sim, ainda por cima porque ela ganhou esse primeiro set com a Anelina Kalinina e havia, enfim, apesar da Kalinina também ser uma jogadora perigosa, que até ganhou aqui fez aqui uma meia-final, uma final do ano passado e ganhou um outro ITF, mas tal como havia, de resto, mas é uma jogadora que estava completamente ao alcance da brasileira e acabou por ser pena. Mas de facto, como falavas, e para encerrarmos aqui o assunto de Miami, e para encerrarmos também o podcast, muitas histórias, mas diria que talvez a maior de todas neste torneio de Miami até seja, para além dessa revitalização da Osaka e da Swiatek ser número 1, ter chegado a número 1, mas a miúda, a linda Fruvirtova, enfim, 16 anos, a fazer um bocadinho lembrar a Michelle Brito, que também em Miami recebeu um wildcard da IMG e acabou por chegar na altura, em 2 anos consecutivos, passando primeiras rondas, e penso que numa das edições até bateu a Radvanska, que era quase top 10. Na altura a Michelle ainda era mais nova, tinha 15 anos, quando brilhou, quando bateu a Radvanska em Miami, mas esta miúda e a irmã, que se diz ser igual ou melhor, mas ela ameaça de facto ser um caso sério, não é? Ameaça mesmo, e é injusto estarmos a colocar já estas comparações, mas ainda para mais sendo irmãs, começamos logo a pensar nas irmãs Williams, podemos ter aqui uma versão checa. Vai ser curioso perceber como é que elas vão evoluindo, porque as duas muito cedo estão a evoluir rapidamente no ranking. A Linda vai subindo, tem apenas 16 anos, a Brenda também com 14 já vai estando alta no ranking também, estou aqui a confirmar para não dizer mentira nenhuma, mas ela nesta altura já está com 400. E já ganhou uma série de torneios ITF, mais do que o ranking, é a capacidade que elas têm de estar a ganhar torneios profissionais com 14 anos, o que é 14 e 15, a Linda também começou a ganhar com essa idade, o que é impressionante. É mesmo impressionante. Agora estou muito curioso porque com a Vitória Azarenka foi um encontro muito esquisito, essa vitória da Linda Fruvirtova. A Azarenka depois veio dizer que não era bem uma lesão, mas isto não estava com cabeça para jogar, não devia ter jogado, tem passado por muitas dificuldades. Ela apagou as redes sociais e tudo. Exatamente. Agora fez aparentemente estará a sentir-se afetada pela questão da... Sim, mas estará a sentir-se afetada pela situação da guerra. Sim, mas não deixa de ser uma vitória para a Fruvirtova, que de resto bateu a Elise Mertens, que foi um grande triunfo, e agora estou muito curioso para ver o que poderá fazer contra a Badosa. Não é a favorita, obviamente, mas nem é suposto dar grande luta, mas estou muito curioso para ver qual vai ser a evolução dela, sendo natural que no mundo de hoje em dia haja logo depois muita pressão em cima, e se ela perder 6-1 e 6-1, vão logo dizer que é um flop e que afinal não vale nada, que não faz sentido nenhum, mas já sabemos muito bem como é que isto funciona. Sim, mas de qualquer forma, enfim, os pontos que ela vai amealhar já servirão para entrar no top 200, se eu não estou em erro. Ela vai começar a aparecer mais certamente nos torneios. Não sei se ela vai querer continuar a jogar júniores, mas vai ser sem dúvida um nome para decorar e para aprender a dizer bem. Exatamente. Nos próximos anos, como dizias há dias, as jogadoras checas continuam a crescer, dá-se um pontapé numa pedra e lá saem mais umas. A República Checa e os Estados Unidos são os países com mais jogadores no top 100, a diferença é que os Estados Unidos são incomparavelmente maiores do que a República Checa, que é um país pequeno, mas continua a criar tenistas, e não é de agora, basta lembrar que a Martina Navratilova, uma das melhores jogadoras de todos os tempos, embora depois tenha naturalizado americana, naturalmente é checa, já para não falar do Ivan Lendl e de outros jogadores que ao longo da história foram aparecendo, jogadores e jogadoras. A República Checa também tem sido uma das dominadoras da Fed Cup e da Taça Davis ao longo dos anos. Antes de nos despedirmos, não sei se podemos arriscar como na semana passada, vamos arriscar campeões para Miami. Eu posso começar já, vou assim arriscar um bocadinho mais, quer dizer, vou arriscar nas senhoras, vou apostar que ganha a Osaka. Enfim, é uma aposta meio medida, mas vamos de Osaka. E nos masculinos, vou apostar no Kyrgios. Pronto, vamos ver se teremos 2 vitórias de 2 jogadores. A Osaka está fora do top 70 e o Kyrgios fora do top 100 por enquanto, vai reentrar, mas acho que seria bom para o ténis se eles ganhassem os 2. Vamos lá ver se será assim. Acho que era, concordo contigo, mas eu ia dizer Osaka, mas agora para ser diferente,
vou arriscar muito e vou dizer, vai depender muito de um encontro, como vais perceber naturalmente, mas vou arriscar na Coco Gauff que vai ganhar o torneio, vai ser uma grande surpresa. E no masculino, arrisco menos, digo que ganha o Sasha Zverev. Sim. Vai deixar a luta pelo número 1 ainda mais maluca, vai ficar ali tudo engalfinhado e vai ser incrível nos próximos meses. Se isso acontecer para depois para a próxima semana lembrarmos, se a Zverev ganhar em Miami, teremos 3 jogadores na luta pelo número 1 em Monte Carlo, que seria de facto, eu acho que é algo que já não acontece no ténis masculino para aí desde o início do século XXI. Por isso Sim, seria... quem viu o circuito masculino e quem o vê. É porque nós no Open da Austrália também tínhamos 2 jogadores a lutar pelo número 1 que era de outra pessoa, mas essa outra pessoa estava deportada e não estava lá. Se o Zverev ganhar Miami, teremos 3 jogadores a lutarem em campo, os 3 primeiros da lista de cabeças de série em Monte Carlo a lutarem em campo pelo ranking ATP, pelo topo do ranking ATP, o que seria de facto incrível. Enfim, está mais ou menos tudo contado, foi um gosto, como sempre, ter estado aqui convosco. Já sabem, podem continuar a acompanhar todas as informações, todas as notícias nas nossas redes sociais, no nosso site. Estaremos cá na próxima segunda-feira para saber o quão perto estivemos de acertar nas nossas previsões sobre o título de Miami. Da outra vez não andámos assim tão longe. Lembro-me que tu apostaste no Carlos Alcaraz e... Mas mais... Exatamente, e estiveste Quem é que apostei? apostar, no feminino já não sei, talvez já eu sei quem é que apostei também. Eu Apostei lembro que no apostei, Simona Halep. pois também não andaste longe, 2 semifinalistas. Eu lembro que apostei no Nadal e pronto, perdi na final. Mas a tua aposta foi mais arriscada e foi quase certa, porque o Alcaraz esteve muito perto de ganhar aquela meia final e de eventualmente depois poder ganhar o torneio. Mas de facto, vamos lá ver se na segunda-feira acertamos muito. Já sabem que esta semana também há ténis em Portugal, o primeiro dos 2 challengers em Oeiras. Para a semana teremos um segundo, a entrada é livre. Podem passar por lá, dizer-nos olá e apoiar os portugueses que já a partir desta segunda-feira começam a jogar em força no quadro principal. Vai ser também uma semana muito interessante, o tempo está bom e o Jamor é sempre um sítio espetacular para se ver ténis. Voltamos para a semana com mais uma edição do podcast do Bola Amarela.